Nabote recusa vender a vinha a Acabe. Observamos no capítulo 21, em continuação do nosso estudo e nossa reflexão do livro de 1 Reis. Agora retrata a história, aqui o acontecimento, entre a vinha de Nabote e a ganância de Acabe em conquistar aquilo que não era dele. Observamos que no verso 2, Acabe então pede a Nabote a sua vinha e oferece uma boa recompensa, que, olhando de fora, para Nabote seria um bom negócio. Porém, observamos também o zelo de Nabote em preservar aquilo que ele havia recebido por herança, ainda que fosse simples. E observe que era uma vinha e Acabe, ele deseja fazer uma horta. Ou seja, aqui podemos destacar que muitas das vezes na vida, pessoas vão tentar negociar aquilo que temos, que para nós são precioso e valoroso. E pessoas vão tentar negociar princípios e valores. Mas cabe a nós, como aqueles que conhecem, né, a palavra, a verdade que está em Cristo, não a verdade que está no homem. Porque a verdade que está no homem muitas vezes é deturpada pela vontade do homem, mas a verdade que está em Cristo, em sua palavra, ela é fiel e verdadeira. E observe que Nabote aqui, ele é aquele que preserva aquilo que recebeu. E quantas das vezes nós deixamos de valorizar aquilo que temos, ou aquilo que conquistamos, com medo ou receio das pessoas, e até mesmo ignorando todo o sacrifício, seja no trabalho, nos estudos ou em pequenas ou grandes conquistas. Deixamos pessoas medirem o valor daquilo que conquistamos, quando na verdade elas não sabem o custo que teve para manter. Então a vinha aqui era de Nabote e não tinha nada que ser negociado com Acabe, porque não estava à venda. E observe que a ganância de Acabe em conquistar aquilo que não era dele e diante da posição que ele tinha como rei, então ele vai até a sua esposa Jezabel, que ambos eram idólatras, eram pessoas terríveis e faziam coisas horríveis. E observe que adiante do texto ela diz, tipo, afrontando o ego do rei, dizendo, tu não és rei, tu não é rei de Israel? Ou seja, você não tem o poder de fazer. Nem sempre o poder nos dá acesso. O poder, às vezes, nos coloca no lugar que temos que governar, e não aonde nós devemos usurpar aquilo que não é nosso. Porque se a vinha era de Nabote, Acabe tinha que entender que, como Nabote não estava negociando a sua vinha, ele tinha que aceitar, que ele tinha que construir, tinha que ali desenvolver a sua terra. Porque aonde é lançada a boa semente, ainda que seja pequeno, o Senhor dará, né, fará dar bons frutos. E observe que Nabote tem tanto zelo, no qual o sangue dele clama ao Senhor. E então Deus levanta o profeta Elias acerca de tudo isso e vai a Acabe e fala que assim como os cães, assim como o sangue de Nabote havia se derramado pela terra, assim também os cães lamberiam o sangue dele e de Jezabel, que havia se levantado contra o inocente. E aqui nos leva e nos chama a atenção que nós não devemos ir além daquilo que nos é permitido. Muitas das vezes a vontade de vencer nos atrai uma ganância que ela não é verdadeira, que não é nossa. Nós devemos ter um equilíbrio de todas as coisas. E não ser aqui como Jezabel, que quer se alegrar na decepção ou na derrota alheia. E quer se alegrar na perda alheia. Mas aqueles que reconstroem e levantam outros. Aqueles que deixam legados. E legados aqui não é só acerca do que você deixa como herança em sentido material, mas o caráter, né? Aquilo que será dito a seu respeito também será um legado para a futura geração. Aquilo que você fez, que levantou pessoas, reconstruiu casas que estavam caídas, ou seja, pessoas que não tinham esperança. Isso será um legado deixado para a sua próxima geração. E aqui a ganância de Acabe faz então acender a ira do Senhor, que fala que a sua descendência não teria parte da herança. E diante disso, devemos então ser vigilantes, porque o nosso coração, né, a nossa natureza humana, ela é caída, mas o Espírito nos vivifica e nos leva a Cristo, a trazer a sua luz e a sua verdade. E compaixão, que não venhamos então ser como Acabe, mas que venhamos ser como Nabote, aquele que protege, que cuida e que zela. Porque a palavra do Senhor diz que quando fazermos qualquer coisa, que não venhamos fazer aos homens, porque os homens não sabem honrar e nem valorizar, mas que venhamos fazer a Deus, que é aquele que recompensa a cada um conforme sua medida e proporção, que pode fazer transbordar o celeiro e a terra, 30, 60 e 100 vezes mais. Mas aqui eu quero te chamar a atenção, não espere a honra dos homens, mas espere o favor do Senhor, que é um favor imerecido no qual nós não merecemos, mas a sua misericórdia nos alcança a cada dia. Que Deus te abençoe.